Salvação. Uma realidade espiritual garantida para aqueles que decidiram aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e que buscam estar sempre em comunhão com Ele, orando, lendo as Escrituras, o adorando, e que vivem no seu dia a dia praticar os ensinamentos, as instruções que Cristo deixou para os seus servos. Mas a salvação também pode ser vista de uma maneira tríplice, com relação ao passado, com relação ao presente, com relação ao futuro. E com relação ao passado, infelizmente, nós estávamos sob a penalidade do pecado. Você sabe, Adão e Eva pecaram e esse pecado destruiu a realidade perfeita que Deus havia feito para não só a humanidade, mas para a criação. E tudo que hoje é de ruim, que é bagunçado, é consequência do pecado que invadiu essa realidade. E hoje vivemos na condição de morte, porque o pecado gera morte. Mas é que está. Antigamente tinha que fazer sacrifícios, tinha que viver debaixo de rituais, mas veio Jesus e morreu por nós. E essa postura de Cristo ter vindo a este mundo, ter entregue seu sangue, nos retirou de uma realidade que nos levava a uma quase difícil condição de salvação. Saímos das obrigações da lei para vivermos debaixo da graça que nos é garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Então, entenda que, de imediato, nos é garantido, pela morte de Cristo, a entrada na salvação, a entrada no reino de Deus, a entrada na eternidade. Quando nós lemos segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versos 9, diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Romanos 10 também afirma: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E olha o que diz 1 carta aos Coríntios 15:2: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Então a salvação, ela se tornou uma realidade porque Jesus decidiu vir neste mundo e entregar a sua vida por nós, e a realidade que no passado nos impedia de entrar no reino dos céus foi retirada. E a salvação com relação ao presente? Bom, queridos, quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versos 12, diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha o que diz Tiago 1,23: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho. E a primeira carta a Timóteo 4,6 também diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, quando nós olhamos para a salvação no aspecto presente, nós temos que entender que existem duas linhas de raciocínio com relação à salvação no presente. Duas linhas teológicas. Uma afirma que, uma vez salvo, salvo para sempre. E outra linha diz que você nutre, você preserva a sua salvação. Bom, eu acredito mais e me direciono mais para essa segunda questão, porque essa questão doutrinária que você precisa manter a sua salvação. E o próprio textos bíblicos, eles vão nos orientando e nos mostrando que você precisa estar
alimentando e precisa estar nutrindo uma realidade espiritual no presente para que você alcance a salvação. A salvação ela pode ser conquistada como porta de entrada e se manter salvo é outra história. Porque tem muita gente que levanta as mãos, aceita Jesus, mas na prática não está vivendo as realidades da salvação. Então, para o presente, a realidade é a seguinte: viva tudo que você puder viver com relação às instruções que foram deixadas por Jesus. Se é para pregar, vamos pregar. Se é para orar, vamos orar. Se for jejuar, vamos jejuar. Se for para estar no templo, vamos buscar estar no templo. Se é para obedecer, vamos obedecer. Porque tem muita gente que quer viver o Evangelho do seu jeito, da sua maneira, na sua filosofia. E por causa disso, vai se afastando da salvação. Porque vai vivendo uma realidade totalmente contrária ao que as Escrituras ensinam, contrária à realidade espiritual que Jesus quer para nossas vidas. Vão criando seus caminhos filosóficos para a salvação, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, o cara bebe, o cara fuma, o cara se prostitui, o cara faz isso, faz aquilo e se diz salvo. Então, eu acredito que a salvação, quando nós olhamos desse aspecto bíblico, ela é uma realidade que se vai desenvolvendo. Você não permite que o pecado vá tomando conta da sua vida, porque existe o poder do pecado. O poder do pecado, ele age a qualquer momento, em todos os lugares, a toda hora, e você precisa estar se alimentando de Jesus, precisa estar vivendo uma vida de relacionamento com Jesus, precisa estar vivendo uma vida de intimidade com Jesus para que, no presente momento, você garanta a sua salvação. Porque tem gente que, neste presente momento, não está salvo porque não vive uma vida de intimidade com Jesus, não vive uma vida de relacionamento com Jesus, mas aceitou lá atrás, levantou as mãos, confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas hoje não leva a sério uma vida espiritual. Então, como é que se pode ver uma pessoa dessa salva se ela não está vivendo, ou no mínimo não está se esforçando em viver uma vida espiritual que agrade ao Senhor? Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que vamos falhar, sabemos que vamos errar, mas uma coisa é você errar e outra coisa é permanecer no erro. Uma coisa é você falhar e continuar falhando. Então essa realidade ela precisa ser bem vista no presente. Como é que você está hoje? Porque o passado passou. O que é importante é quem é você hoje. O seu presente agora. Como é que você está no seu relacionamento com Jesus hoje? Porque dependente de como você está vivendo hoje, sua entrada nos céus pode ou não pode estar garantida. Tem gente que fica julgando os outros pelo passado. Ah, ele foi isso, ele foi aquilo. Ah, ele agiu dessa maneira. Mas isso não tem mais valor. A grande questão é quem ele é hoje, agora. Que tipo de vida ele leva com Cristo nesse exato momento. Porque se ele morrer agora, ele pode ou não ir para o reino de Deus. No máximo, o passado gera consequências que podem atrapalhar algumas coisas na sua vida material, podem até mesmo na vida espiritual fechar algumas portas, mas com relação à salvação, o passado não tem mais poder sobre o tipo de vida séria que a pessoa leva hoje com Jesus. Agora, se a pessoa não leva uma vida séria, aí vem as consequências. Aí o passado e o presente se misturam para bagunçar a vida da pessoa. Mas quando uma pessoa leva uma vida séria com Jesus hoje, toda maldição é quebrada, tudo é desfeito e essa pessoa tem o direito de herdar o reino dos céus. Eu sigo essa linha teológica, que para mim é mais séria, mais justa, mas tem outros que acreditam que uma vez salvo para sempre e acabou. É uma outra maneira de ver o Evangelho, mas que, de uma certa maneira, dá brecha para certas argumentações. Bom, e por último, nós temos o futuro. A presença do pecado não será mais uma realidade na vida do cristão, já não será mais uma realidade na vida dele, da vida daquele que serve a Cristo. Porque a maneira como você viveu com Cristo hoje
a maneira como você viveu com Cristo vai lhe garantir a entrada no reino dos céus. E lá, o pecado não terá mais poder sobre nós. Olha só o que diz Tessalonicenses capítulo 5, versos 8. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. E Hebreus 9:28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o guardam. Romanos 13:11 diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, a nossa salvação está garantida pelo sacrifício de Jesus, e quando nós nos desfizermos desse corpo físico, e se naquele presente momento você leva uma vida séria com Deus, a esperança da salvação ela é concretizada. Então nós aguardaremos o novo céu, a nova terra, vivendo afastados do pecado, afastados, e isso nos garantirá uma qualidade de vida maravilhosa que virá. O texto nos afirma que será novos tempos, viveremos uma nova realidade, no outro corpo. É como se a nossa alma fosse um chip, Ela é reservada, aí é colocada em outro computador, em outro dispositivo. Esse dispositivo aqui, essa carne aqui será desfeita e nós seremos reimplantados numa nova realidade que nos garantirá a salvação e a eternidade. Então, no passado, o pecado poderia até ter atrapalhado muitos de terem alcançado a salvação. No presente, é uma responsabilidade genuinamente nossa de manter nossa comunhão com Jesus. E o futuro nos garantirá uma vida totalmente afastada do pecado. Longe, não conheceremos mais a realidade do pecado. E seremos felizes e abençoados com um novo céu e uma nova terra. Que essas palavras fiquem guardadas no seu coração. Vou deixar o estudo aqui no link para você. Você pode pegar esse estudo, você pode melhorar ele, Pregue numa célula, pregue num grupo de estudos, melhore ele, porque eu tenho certeza que esse aqui é apenas um momento sobre esse texto, mas você pode melhorar muito mais ainda, ok? Então até a próxima, que Deus abençoe você. Amém.